E aí eu estava conversando com outro amigo meu, falando sobre a confiança em Deus em meio às adversidades da vida. E essa conversa ficou muito marcada na minha cabeça. Pouco tempo depois eu estava lendo Gênesis, capítulo 39, que fala sobre a história de José. E eu fiquei preso lá no versículo 20 e 21, que falava o seguinte: Então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas, enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. E nós temos uma ilusão de que quando nós começamos a caminhar com Deus, os nossos problemas desaparecem e que por causa do amor de Deus, os nossos problemas, eles deixam de existir. Ou seja, não temos problemas em nossas vidas. Quando, na verdade, nós devemos ter em mente que a nossa caminhada com Deus não nos livra dos problemas. E o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, não pode ser medido pela ausência de problemas em nossa vida. Você quer ver uma tribulação maior do que a vida de José? José, ele tinha os irmãos invejosos que tinham muita inveja dele. Ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Quando ele conseguiu galgar uma posição, quando ele conseguiu ir para uma posição melhor, apareceu uma tentação na vida dele, que foi a esposa de Potifar, que tentava José o tempo todo. Ele foi preso. E o mais bonito na história de José é que você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia falando que José murmurava, falando que José deixou de acreditar em Deus, falando que José não buscava a presença de Deus por causa dos problemas na vida dele. Você não vai conseguir encontrar isso. E sabe o que é interessante? José, ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele. Ele não sabia qual seria o processo que ele precisaria passar. Ele não sabia por que Deus permitia que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Mas ele se mantinha firme na fé. Por quê? Na verdade, se a gente observar, José tinha duas opções. A primeira opção seria ficar chateado com Deus, murmurando, e tentar ele mesmo, pela sua força, pelos seus meios, buscar a solução do seu problema. E a segunda era continuar firme na fé, continuar confiando em Deus, mesmo passando por todas as adversidades. E é assim com a gente hoje. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus acreditando que, por estarmos próximo de Cristo, por estarmos buscando a presença de Deus em nossa vida, os problemas vão desaparecer. Nós não vamos mais ter nenhum tipo de tribulação. Tudo vai se resolver como um passe de mágica. Quando na verdade não é. Muitas vezes acontece até o contrário. Quando nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas, o inimigo ele começa a nos testar, a fazer como a esposa de Potifar, a nos tentar o tempo todo a voltarmos para a vida que nós tínhamos antes da presença de Deus. E é nesse momento que nós temos que fortalecer a nossa confiança, fortalecer a nossa fé em Deus, porque as tentações vão existir, as tribulações vão existir, os problemas vão existir, mas quando nós temos Deus em nossa vida, o fardo é mais leve. E Deus é maravilhoso, porque os problemas e as tribulações, normalmente eles vão existir de qualquer forma. Seja para um nosso aprendizado, para um nosso crescimento, porque eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida ou é bênção ou é lição. Porque ou nós somos abençoados com as coisas que acontecem, ou nós aprendemos alguma coisa. E quando os problemas existirem, o mais importante é fazer como José, é se manter firme, acreditando na presença de Deus em nossa vida, e que mesmo passando pelas tribulações, Deus estará conosco. E aqui em Gênesis 39, no versículo 21, e o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Você quer ver um amor mais lindo do que esse? José estava passando pelas tribulações, pelos problemas, mas ele não deixou de buscar a presença de Deus. E o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele se manteve confiante na presença de Deus. Ele acreditou no poder de Deus na vida dele. Ele acreditou no propósito de Deus na vida dele. E ele não desistiu, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele confiou na presença de Deus. E você? Vai acreditar na presença de Deus em tua vida? Vai confiar em Deus na tua vida? Ou vai ficar murmurando, reclamando? Eu recomendo agir como José e confiar em Deus em todos os momentos da sua vida.